Olá, a gente se encontrou aqui nesse canal que nos permite conversar com um pouco mais de calma, diferente de outros canais que a gente utiliza, onde a gente já apresentou esse jogo brevemente. Eu quero detalhar para você um pouco melhor como é que funciona essa maravilha. É um jogo que é pouco conhecido mundo afora, mas que é uma preciosidade no mundo dos jogos de estratégia. Ele brinca com movimentação de peças, que aparentemente é muito simples, um tabuleiro pequeno, 6 por 7, então temos poucas casas para movimentar as peças. Eu só tenho 4 peças, você só tem 4 peças, só que tem um detalhe. Essas peças, elas no começo do jogo não têm mobilidade. Estou falando então do crack, que faz uma referência à figura do polvo, numa linguagem não muito conhecida, que tem a ver com os 8 tentáculos. As peças possuem 8 movimentos possíveis para todas as direções, portanto, lembrando a rainha do xadrez, certo? Então, movimentos ortogonais, para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, ou movimentos diagonais, tá certo? Só que no começo do jogo, as minhas peças não possuem nenhuma mobilidade, nem as suas. Elas só têm a possibilidade a partir da inclusão das setinhas, dos recursos que eu tenho para dar mobilidade para as peças. Cada jogador no começo tem 12 setinhas. E a minha jogada, obrigatoriamente inicial, consiste em colocar uma setinha na minha peça, em qualquer uma delas que eu escolher. Porque aí, da próxima vez que eu for jogar, eu posso movimentar essa peça ou colocar mais um recurso na mesma peça, dando uma outra direção para ela. Agora aqui ela tem movimento para frente e diagonal, mas só para diagonal que a esquerda minha, certo? Ou então colocar um recurso numa outra peça que eu julgar estrategicamente interessante. Bem, para que é que nós vamos dar mobilidade para essas peças? Para que elas caminhem uma casa de cada vez, podendo saltar sobre uma peça amiga ou inimiga. Então, se tiver uma peça do outro jogador aqui, eu posso saltar sobre ela. Mas lembrando, pode ser na diagonal, desde que ela possua mobilidade, não é o caso dessa peça. Se fosse essa peça aqui, que tem movimento em diagonal, ela poderia então saltar para essa casa. Uma casa apenas, adjacente à saltada. Bem, eu preciso movimentar o conjunto das minhas peças, e você também, para que o objetivo do jogo seja alcançado, que consiste em eu chegar com as minhas peças nas suas casas, independente de qual casa. Eu não vou chegar necessariamente na casa que está à frente, eu posso chegar nessa dependendo da mobilidade que eu conceder para a minha peça. Olha só que detalhe curioso, pessoal. O objetivo do jogo é chegar com as minhas peças nas suas casas ocupadas inicialmente e você o mesmo, né? Mas o detalhe curioso é que eu posso chegar com as peças que estão em jogo. Por quê? Porque no momento em que eu saltar sobre uma peça sua, vamos supor que a sua peça ganhou mobilidade e chegou até aqui. Então, para ela chegar aqui, ela tinha que ter movimento em diagonal, certo? Ela saiu daqui, num movimento ela saltou para cá, no outro, depois de eu movimentar a minha, ela saltou para cá. E vamos supor que a sua peça estivesse aqui. Eu quero exemplificar a situação de eliminação de peça de jogo. Eu saltei com a minha peça sobre a sua, e agora eu tenho a opção, vejam bem, de remover a sua peça do jogo ou não. Eu posso saltar pura e simplesmente parar aqui. Se eu optar por remover a sua peça do jogo, eu me aposso dos seus recursos, certo? E a peça fica fora do jogo. Observe que são estratégias interessantíssimas. Eu tenho recursos que são em número de 12 no começo, e você também, e isso pode mudar no transcorrer da partida. Bem, pode ser interessante, mas observe que eu eliminei uma peça sua do jogo. Isso significa que para você ganhar, você precisa de chegar com as peças que sobraram no tabuleiro. Podem ser as 3. Se eu passar por sobre uma outra peça sua, eliminando ela do jogo, porque eu quero recursos, você só precisa chegar com as 2 restantes, e assim sucessivamente. O mesmo vale para peças minhas. Vamos supor que eu resolva saltar sobre uma peça minha. Eu posso optar também por remover a minha peça do jogo. E se eu fizer isso, eu recolho o recurso que eu havia usado nessa peça, volta para a minha reserva e eu posso alocar ele novamente em qualquer uma das minhas peças em jogo.
Isso também pode ser muito interessante, certo? Perceberam que num jogo aparentemente simples, eu possuo uma infinidade de recursos estratégicos de planejamento que envolvem consequências de curto prazo, mas focado no longo prazo, que é chegar até o lado oposto do tabuleiro. Ganha quem chegar primeiro com as peças que estão em jogo nas casas ocupadas inicialmente pelo meu adversário. Gente, vale muito a pena conhecer esse jogo, vale muito a pena gastar horas jogando com ele, porque as estratégias acho que vão demorar muitos anos para você alcançar na sua plenitude, se é que isso é possível. É um jogo fascinante, vale a pena conhecer. Gostou? Curte, compartilha e continua com a gente aqui que nós vamos apresentar novos jogos igualmente interessantes. Um abraço!